Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo para vocês no canal do Soberano Marcial Eterno, vulgo Rei do Deboche. Se você gosta dessa série, se inscreve aí no canal se for novo por aqui, curte, comenta aí o que você tá achando. O primeiro comentário fixado vai estar o nome da série, o nome do manhwa e o link para o nosso Discord. Faz parte lá do Discord, que vira e mexe eu tô aparecendo lá para conversar com vocês, foi uma inscrita nossa que fez. Se vocês gostam do nosso conteúdo e quiser apoiar o canal, vai ficar um QR Code aí na tela para vocês doar qualquer quantidade que puder do seu coração, vai ajudar muito. Eu agradeço, vamos pro vídeo então. Como vimos antes, o comandante Ruivo pega o protagonista no colo e dá as ordens para o guarda e pro rei marcial. Enquanto ele sai carregando nosso protagonista como uma princesa da Disney, o guarda começa a dar as ordens para todo mundo, que era para todos prestar atenção. Eles deveriam se dirigir à praça, observar a situação ao seu redor e prestar qualquer auxílio necessário. Todos os figurantes que antes nem queriam lutar já partem pensando que aquela batalha diante foi a coisa mais emocionante e extraordinária que eles já viram em toda a sua vida. Eles não conseguiriam controlar esse sentimento e essa excitação de pertencer a uma cidade tão foda como essa, era muito foda e grandiosa. Dentro da torre, na montanha da árvore da vitalidade, vemos o comandante Ruivo deixando nosso protagonista dentro da matriz azul, que antigamente estava Jimeng. Olhando para a situação do nosso protagonista, o alquimista estava sem palavras, ele não conseguiria acreditar nisso, e também vemos como o avô do nosso protagonista reage ao ver que seu irmão jurado tinha morrido para proteger seu neto. O protagonista e a loirinha, que talvez ainda tinha salvação, são colocados dentro da matriz, e uma energia verde densa começa a nutrir o corpos dele, alimentados pelos dois alquimistas. Mas vemos que não estava nada bem, pois os dois alquimistas estavam suando muito e ainda não tinha nenhum sinal do nosso protagonista se recuperar. Vendo que mesmo banhado com toda essa energia densa de vitalidade, o nosso protagonista ainda não tinha reação, o comandante Ruivo fala que essa grande matriz consegue compensar apenas pequenas quantidades de energia vital. É como derramar um copo de água dentro de um oceano. Jimeng diz que anteriormente o jovem mestre o salvou, ele refinou algumas pílulas douradas do pôr do sol, e pergunta se não tinha alguma sobrando para dar ao nosso protagonista. O alquimista Zeng falou que tem o anel de inventário do nosso protagonista. Ele já havia pensado em usar as pílulas douradas do pôr do sol, mas não tem como quebrar a trava de proteção. Ele pede ao velho Shuhan que o ajude um pouco para tentar mais uma vez quebrar a trava. Os dois então se entram de frente e, canalizando todas suas energias, uma matriz azulada com escritos aparecem em volta do anel. Todos esperam ansiosamente para ver se os dois conseguiriam quebrar a matriz de proteção do anel. E vemos o velho avô do nosso protagonista totalmente perdido com a morte de seu irmão jurado. O velho estava abalado demais, velho. A professora nota que o discípulo do nosso protagonista também estava muito abalado com o que aconteceu com a sua irmã e por sua falta de poder para ajudá-la nessa situação. O garoto começa a sair correndo e a professora pergunta para onde ele estava indo. Chorando, ele diz que vai treinar. Ele não quer mais ver o mestre nem sua irmã se ferindo novamente. Ele foi tão fraco que não pôde fazer nada. Com lágrimas nos olhos, nossa deusa Ruivinha simplesmente consegue suspirar vendo essa situação, pois ela também não conseguiu fazer nada. O garoto sai correndo com um ovo de besta que o protagonista tinha dado para ele e dizendo que ficaria tudo bem. Sua irmã e seu mestre ficarão bem e ele sabe disso. O nosso prota disse para ele que se ele comesse esse ovo teria um aumento enorme em sua força e ele vai comer ele agora. Assim que sua irmã e o seu mestre acordarem, eles verão sua melhora absurda e ficarão muito felizes. Nessa situação densa e complicada, vemos a deusa Ruivinha chorando e orando, pedindo para que o Lord Gu Feiyang aparecesse, já que seu discípulo estava gravemente ferido. Ele precisava aparecer imediatamente. Onde ele estaria? O velhote alquimista simplesmente bufa com suor de cansaço saindo de seu rosto. E o comandante Ruivo pergunta o que houve vendo os dois com essa cara decepcionada. Então ele fecha totalmente seu semblante e começa a gritar. Ele achou que os dois eram refinadores de 4º grau, mas não consegue abrir a porra de um anel de inventário. Eles são lixos imprestáveis. E os dois ficam totalmente sem palavras com essa afirmação. A deusa Ruivinha pergunta se ele ia fazer o que ela estava pensando. E ele diz sim, ele vai forçar sua abertura. Ela o avisa que se forçar a abertura de um anel de inventário, criaria um risco gigantesco de destruir tudo que tiver dentro dele. E pergunta o que vai acontecer se tudo que estiver dentro dele for destruído. O velhote fica sem palavras segurando o anel. Então ele encara o protagonista e a loirinha na matriz. Fechando os olhos resolutos, ele diz: não podemos mais adiar isso. Tudo o que podemos fazer agora é nosso melhor. Quando eu forçar a abertura do anel do inventário, vou colocar toda a minha força e controlar o espaço em colapso. Todos ali devem pegar o máximo de coisas que puderem nesse curto espaço de tempo.
Nessa hora todo mundo diz entendido e se prepara para a situação. Mas vemos que ainda assim, o avô do nosso protagonista nem se mexe. Ele estava basicamente quebrado, fi. A morte do seu amigo foi um choque tremendo para ele. O comandante Ruivo grita, olhem com atenção. Então começa a canalizar toda a sua energia e uma forte energia vermelha começa a convergir para dentro do anel em sua mão, enquanto os 4 ficavam em volta dele preparando para pegar o máximo de coisas que conseguirem. O anel começa a vibrar na mão do comandante Ruivo e a energia começa a convergir cada vez mais rápido para ele. Então rachaduras aparecem em todo o anel. Nessa hora, o anel explode e vemos vários itens que estavam guardados lá dentro. O comandante Ruivo, usando sua energia densa, começa a estabilizar e grita para todos que estavam em volta agirem rápido. Então, os 4 rapidamente ouvem a ordem dele e se adiantam para pegar o máximo de item que conseguirem. Eles rapidamente colocam sua mão dentro do espaço estabilizado para pegar os itens, mas então o comandante Ruivo cospe sangue e gritando, ele espelha uma grande quantidade de energia. O espaço tinha colapsado. Os 4 são jogados para longe pela forte onda de choque causada pela explosão do espaço. Então, cada um abre sua mão e vemos uma energia forte brilhante pulsando dentro dela. A deusa Ruivinha fala que fizeram seu melhor, mas só conseguiram recuperar menos de 1/3 dos itens que estavam lá dentro. O comandante Ruivo fala que isso era o melhor que puderam fazer e pergunta para os 2 alquimistas de 4 rank se eles conseguem checar se tem. Os 2 começam a olhar item por item que estava em um. Então o alquimista entrega a pílula para o comandante Ruivinho que segurava nosso protagonista. Colocando a pílula na boca do nosso protagonista, ele senta atrás dele e começa a canalizar muita energia para o corpo dele. O alquimista diz que a pílula dourada do saberiam a receita e o método para refiná-la também envolve muitas técnicas manuais complicadas e estranhas, não seriam capazes nem de usá-la. Todos encaram nosso protagonista e o alquimista Zeng exclama, pois o corpo do nosso protagonista estava parando de brilhar e as feridas lentamente estavam se curando. O comandante Ruivo pergunta para eles como estava enquanto bufava de cansado. Só que ainda assim nosso protagonista simplesmente estava lá, inconsciente e em silêncio. O alquimista simplesmente bufa e sussurra irritado, o que era isso? O mais velho pensa que mais cedo Ji-Meng praticamente tinha um pé nos portões do inferno, mas uma pílula dourada do pôr do sol foi bastante para salvá-lo. Naquela época, nosso protagonista apenas abriu a grande matriz da força da vida para que ele não perdesse seu cultivo. Mas agora, mesmo que nosso protagonista tenha tomado uma pílula dourada do pôr do sol, a única coisa que aconteceu foi que seu rosto ficou um pouco mais corado. Ele então sussurra perguntando o quanto será que o nosso protagonista extrapolou nessa luta. O comandante Ruivo, mais uma vez irritado com vez na cara, tem um chilique dizendo que todos são alquimistas. Nosso prota era apenas 2º rank e os 2 são de 4º rank, porque existe uma diferença como o céu e a terra entre eles. O alquimista Zeng começa a tremer, se sentindo frustrado e diz, eu realmente sou um lixo. O Lord Yuxion está nesse estado, mas não há nada que eu possa fazer. Nessa hora, o velho tem uma ideia e diz, Lord Zeng, de repente me lembrei de uma receita. Você se lembra daquela que me mostrou há um tempo atrás, aquela escondida nas profundezas do Palácio Imperial? E então, o Lord Zeng, como se fosse atingido por um raio de ideia, diz, eu sou tão idiota, como posso ter esquecido dela? Ele então explica para todos, uma vez eu encontrei uma receita de uma pílula no cofre do Palácio Imperial por engano. Foi registrada a receita de uma pílula que dizia trazer até os mortos de volta à vida. Ela era de rank 4. Como eu achava que nunca conseguiria avançar até o 4º rank naquela época, não prestei muita atenção nela, mas a receita ficou gravada na minha mente. Eu e o velhote vamos refiná-la agora mesmo. Então os 2 partem correndo a toda velocidade dizendo que precisava fazer de tudo para salvar o nosso protagonista. Vemos naquele momento dentro da cidade da Chama Marcial, o guarda já tinha começado os trabalhos de reconstrução sistematicamente. Essa era uma forma de prevenir as notícias se espalhassem para inimigos ainda mais fortes. Toda a cidade foi fechada, ninguém estava autorizado a sair. Vemos também que o rei Marcial estava pensando. Ele vasculhou toda a cidade com sua detecção universal, mas não conseguiu encontrar o protagonista ou os outros. Eles devem ter entrado em uma dimensão independente. Nessa hora ele lembra da batalha. Até mesmo agora não consegue acreditar que um jovem no nível dele tenha tamanho poder de combate. Se aquele pássaro de fogo tivesse o atacado, ele teria sido apagado completamente. Ele então se pergunta se era uma fênix. Então, aquela deveria ser a sombra da lendária alma da pura fênix. Ele contempla que as almas puras antigas eram todas acima dos 9 céus, classificadas como soberanas. Elas eram seres que se encontravam no último reino do cultivo.
elas foram levadas há muito no curso da história. A única coisa que restam são os rumores sobre elas. Ele nunca teria imaginado que conseguiria ver um traço deles. Então, depois de um breve silêncio, ele contempla que tipo de pessoa seria o Lorde dessa cidade. Então, o guarda que estava do seu lado diz: seu Lorde da cidade, ele também é seu novo Lorde, certo? Sendo completamente honesto, não tenho certeza também. Ele está na cidade da Chama Imperial há apenas meio mês, mas eu acredito que perante a liderança dele, a cidade vai com certeza se tornar um lugar maravilhoso. O Rei Maciel fala: maravilhoso? Só se for em seus olhos, né? O guarda então, irritado com o deboche desse figurante, diz: enquanto ele se manter como Lorde da cidade, nós nos tornaremos maiores que o Império da Chama do Crepúsculo. Eventualmente, a cidade da Chama Maciel se tornará uma das mais poderosas de Tianhu, se não a mais poderosa. O Rei Maciel começa a rir debochando do cara. Uma das mais poderosas de Tianhu? Você é um tolo inocente, você sabe quão grande é esse continente? O Império da Chama do Crepúsculo é insignificante perto de todo o reino de Tianhu. Mesmo se todo esse império virasse nada amanhã, não seria uma novidade notável. Poucas pessoas realmente importantes notariam. O guarda então encara o velho e diz: eu posso ser um tolo inocente e você pode ser um rei marcial de 9 estrelas fenomenal. Mas abra seus olhos e dê uma boa olhada. Olhe para o nosso Lorde da cidade. Veja ele nos guiando e indo em direção ao auge desse continente, um passo de cada vez. Então ele simplesmente fala adeus, deixando o Rei Maciel para trás em silêncio, contemplando o que acabou de ouvir. O cara simplesmente suspira. Então diz: quando eu alcançar o auge desse continente, eu, Qian do Oduo, irei retornar aqui. Então ele fecha o olho e contempla por um instante e pensa: o auge desse continente? Já que todos confiam tanto em você assim, também vou confiar apenas dessa vez. E tudo isso ele disse enquanto encarava a pílula da diversidade que nosso prota o presenteou. Os dois alquimistas vêm correndo eufóricos com suores em seu rosto gritando: finalmente conseguimos! Esse é um remédio de cura sagrada de 4 graus, a pílula sincera da névoa. O Lord Zeng diz que apesar de ser apenas de 4 grau, é muito mais forte que uma pílula medicinal normal de mesmo rank. E fala para que todos observem: esse Ki de alma definitivamente pode salvar o protagonista. Enquanto ele dá a pílula suando, todo mundo presta atenção, rezando para que dê certo. Então, enquanto todos ficavam em volta do nosso protagonista, um tempo se passa. 6 horas depois, vemos o velho pai do nosso protagonista dizendo que no mínimo já se passaram umas 6 horas, porque não houve nenhuma reação. O Lord Zeng diz que refinou essa pílula junto com o líder da Torre de Alquimistas. Eles têm o entendimento completo de seus efeitos, então por que o protagonista só parece um pouco melhor? O velhote diz que isso era muito estranho. Talvez os ferimentos do nosso protagonista foram severos demais. Porque os dois não refinam mais algumas pílulas? Talvez haja um efeito depois de algumas. O Lord Zeng chorando diz que vão refinar mais algumas. Ele não vai aceitar que o protagonista não pode ser salvo, mesmo que eles precisem o alimentá-lo com pílulas de 4 grau como feijão. Ele estava pensando muito deprimido. O protagonista era alguém que ele considerava como um professor. E essa era uma situação muito precária. Mas apesar disso, como alquimista de 4 grau, ele não tinha nada que pudesse fazer. Isso era impossível, ele iria fazer tudo o que pode. Os dois saem correndo, mas nessa hora o comandante Ruivo grita: calma aí, uma grande força envolveu o nosso protagonista. Então eles veem que na matriz folhas multicoloridas começaram a aparecer. Eles exclamam quando nota que nosso protagonista e a loirinha estavam em volta de tipo um fruto de energia, enquanto energia densa verde se convergia para os dois. O alquimista Zeng diz que a matriz estava funcionando melhor do que quando os dois ativaram junto. E o velho diz que a grande matriz inteira estava gradualmente voltando à vida e pergunta o que estava acontecendo. O guarda e o pai do protagonista encaravam tudo isso calados em choque. O guarda então começa a respirar o Ki, dizendo que esse Ki estava o rejuvenescendo. Só que nessa hora o pai do protagonista mete um murrão na cabeça do figurante e fala: não se atreva a absorvê-lo, esses dois devem absorver tudo o que tem aqui. O protagonista e a nossa loirinha estavam dentro da matriz enquanto recebia toda essa energia densa de vitalidade. Logo, uma energia dourada começa a chover em cima dos dois, que absorviam completamente tudo. Então somos informados que esse campo ficou ativado assim por um dia e uma noite inteira.
Após isso, vemos o pai, o comandante Ruivo e o guarda exclamando, encarando nosso protagonista que estava com o semblante abatido enquanto encaravam a nossa loirinha deitada no chão. Ele agradece ao alquimista Gui Feng, pois apesar de sua pílula sincera da neve não conseguir o curar completamente, ajudou a recuperar uma parte de sua consciência. Com isso, ele conseguiu controlar a matriz e ativá-la para curar seus ferimentos. Mas vemos também que nosso protagonista encarava eles como se não tivesse ali, seu olho estava muito abatido. O comandante Ruivo, os dois alquimistas e seu pai gritam por seu nome enquanto estavam felizes chorando por sua recuperação. A deusa Ruivinha pergunta por que a loirinha ainda estava dormindo. O protagonista, meio indiferente e frio, explica para ela que o figurante estilhaçou o espírito dela. A não ser que eles encontrem uma madeira nutrida de espírito, até a força vital mais poderosa não poderá acordá-la. A deusa Ruivinha, suando, diz que entendeu. Pelo menos ainda eles têm uma chance de trazer ela de volta. E pensa que o nosso protagonista estava muito calmo, e esse era um tipo de indiferença que ignorava tudo. O comandante Ruivo pergunta se ele estava bem, e o protagonista responde friamente que sim. E a deusa Ruivinha contemplava como um jovem de 15 anos pode ter tal frieza de alguém que passou por diversas dificuldades na vida. O protagonista vira e encara todo mundo e pergunta onde estava o velhote e o tio Shen. O comandante Ruivo fica em silêncio por um tempo tentando calcular o que dizer. E seu pai diz que o avô dele pegou o corpo e partiram juntos. Com uma cara deprimida, o protagonista simplesmente contempla o que fazer. O protagonista então diz entendi e fazendo sinal de mão ele diz irei eu mesmo visitá-los, deixando todo mundo assustado. A deusa Ruivinha diz para deixá-lo ir. O tio Shen morreu para salvá-lo. Eles deveriam ser capazes de entender como o protagonista estava se sentindo nesse momento. Depois da partida do nosso protagonista, um silêncio recaiu sobre todos eles. O primeiro a falar foi o comandante Ruivo, que diz, não fiquem aí parados. Partindo, ele diz, vamos todos cultivar. Eles talvez terão que enfrentar batalhas muito mais duras muito em breve. Ele não quer nenhum deles saindo da próxima vez. Nisso, Jimeng e os dois guardas o encaravam enquanto eles também estavam resolutos dessa ideia. Vemos, em uma montanha muito calma e linda, nosso protagonista encarando sem palavras seu avô, que estava diante da lápide de seu tio Shen. Seu avô pergunta, você já está acordado? E então completa, pirralho, você sabe qual é a coisa mais dolorosa na vida? E o nosso protagonista fica lado a lado com ele. Então ele balança a cabeça e seu avô ri enquanto tremia de dor. Respondendo à pergunta, ele fala, é quando você não consegue ficar bêbado, não importa o quanto bebe. Ele chorava. O protagonista, encarando o horizonte, contempla e diz, da próxima vez, vou refinar para você uma garrafa de vinho que o deixará bêbado, eu tenho certeza. Seu avô então o encara e uma rajada de vento passa varrendo a alma dos dois como se livrasse eles dos sentimentos ruins. Algum tempo depois, a limpeza após a luta da cidade da Chama Marcial foi realizada rapidamente sob a liderança do guarda. A lista dos desaparecidos foi feita. Vemos o protagonista lendo a lista e pensando, aqueles que tiveram maior perdas foram pessoas comuns. Mas, como a densidade da população da cidade da Chama Marcial é alta, eles também tiveram alguns membros do Núcleo dos Céus e membros do Clã da Determinação do Céu também como baixa. Ele então passa para o vice-líder da cidade para fazer alguns arranjos para os civis que faleceram ou se machucaram. Era para dar uma compensação para os familiares no momento. Se eles não tiverem parentes diretos, dê para os familiares mais próximos. Em relação aos membros dos núcleos, dê aos familiares um valor multiplicado por 100. O cara deveria entregar para cada pessoa da família pessoalmente. Ele contempla que já mandou Shen Zeng e Hanbai para a Montanha da Árvore da Vitalidade para treinamento em isolados. Ele prometeu ao tio Shen que definitivamente ajudaria Shen Zeng a se tornar um Lorde Marcial dentro de um ano. Ele tem que manter essa promessa não importa o que. O Prota então encara Jiarong e pergunta quanto ele conseguiu emprestar. Jiarong diz que a Casa do Mil Tesouro os emprestou em torno de 50 mil pedras primordiais de alto nível e o ancião careca disse que iria entrar em isolamento, então ele pode não estar por aqui por algum tempo. A guilda mercante os emprestou 50 mil pedras primordiais de alto nível. A senhorita Jinling disse que não conseguiria transferir mais fundos para lá, então foi o máximo que poderia os mandar. O protagonista cruza o braço e diz, o velho ancião está com medo de que ele vai extorquir mais dinheiro dele, então se escondeu.
Ele quer manter uma boa relação com ele sem perder nada? O mundo não é um lugar tão legal assim, fi. É um lugar frio e cruel e vai te bater e te deixar no chão, já te disse o Rock. O Prota então grita, mandem falar para esse velho que se não emprestar 200 mil pedras, ele cortará relações com ele. E depois disso, quando o momento no futuro chegar, mesmo que ele mande milhões, vai ser ignorado. Ji-Meng pensa nisso e imagina o ancião o assando vivo quando ele dizer essas palavras pro velho. Quem empresta dinheiro assim, aquele cara é um grão-mestre marcial. Isso é basicamente um tapa na cara do velhote. E ainda era ele que teria que dar essa notícia. Nessa hora, alguém grita chamando pelo Lorde da cidade dizendo que alguém mandou uma carta de Jade e falou que era para entregar diretamente para ele. O Prota pega a carta de Jade e começa a ler. Era da guilda mercante de Tianhuan. Eles sabem tudo o que aconteceu na cidade da Chama Marcial recentemente. E a loirinha número 2 também anexou algumas informações detalhadas da família Xinyang e o palácio Rusheng. E o protagonista contempla sobre a sagacidade dessa loirinha. É como se ela soubesse o que ele estava pensando. Depois de ler a mensagem, o Prota bufa. Parece que aquela garota não confiava muito nele. Ela estava controlando cada movimento dele. Mas ele não consegue culpá-la, pois ela investiu tanto nele e é claro que ela tem que ficar com o olho aberto. Ele pensa que antes de destruir a família Xinyang, tem que enfrentar o Palácio Rusheng primeiro. E pega o convite que ele conseguiu do figurante para a festa no Palácio Rusheng. O Prota então diz para o guarda que vai sair. E entrega algumas pílulas para ele e diz que quando Nen Fengsheng chegar, o líder da seita que eles absorveram, era para levarem para treinar na torre de refinação. Ele já organizou 3 campos de treinamento e usou formações para criar condições extremamente rigorosas. O núcleo dos céus e da determinação do céu e o julgamento do céu também deve treinar lá. Ele diz que é para entregar a liderança do núcleo dos céus à professora Ruivinha temporariamente. Era para falar isso para ela apenas depois que ela sair de isolamento. E o guarda desentendido enquanto nosso protagonista some e aparece no navio de batalha encarando o horizonte. Ele iria invadir agora mesmo o Palácio Rusheng sozinho. Então foi isso, minha família, eu já tô ficando sem voz, eu demorei pra caramba pra gravar isso aqui, tava cheio de problema aqui, muita barulheira. Espero que vocês tenham gostado, fica ligado aí no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aí o que você tá achando. Valeu demais pelo apoio que vocês têm nos dado. Logo mais estamos com 30 mil inscritos, depois 50 mil, depois 100 mil, depois 1 milhão e depois nós vai dominar o mundo, hein? Tô de brinks, valeu, falou, muito obrigado pelo apoio, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve, até lá, fiquem bem, falou, falou e falou. Terminei rápido mesmo, errei, fui moleque, fui!